Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de economia. Bom, lembrando que a gente está estudando o livro do Mankiw, a gente está no penúltimo capítulo que fala sobre a macroeconomia de curto prazo, né? E a gente já viu 2 vídeos aí que explicam sobre o modelo de demanda agregada, oferta agregada. Depois a gente viu um outro sobre as políticas monetária e fiscal no curto prazo. Agora a gente vai ver o trade-off entre inflação e desemprego da economia. Então, basicamente é o quê? É a parte 12 do livro, que são as flutuações de curto prazo, e a gente está falando do capítulo 35, né? E depois é o último capítulo, é só as considerações finais aí, que faz uns debates. Bom, o que é a curva de Phillips, né? Basicamente, é uma curva que relaciona essa dúvida entre desemprego e inflação. Então, o Phillips, em 1958, ele analisou e percebeu que a renda nominal do salário das pessoas, né, quanto maior o salário, maior o desemprego. Ele falou, poxa, então existe uma correlação, quanto maior o salário, menor o desemprego. Então existe uma correlação negativa aí com desemprego e salário, né, das pessoas. Aí, poxa, ele achou interessante aí que esse crescimento nominal do salário tinha negativamente correlacionado com o desemprego do Reino Unido. Aí, posteriormente, 2 anos depois, alguns economistas que ganharam o prêmio Nobel, o Paul Samuelson e o Robert Solow, né, Bob Solow, eles encontraram uma correlação negativa entre a inflação e o desemprego. Logo, quanto maior a inflação, né, e a gente fala crescimento do salário nominal, a gente está falando, né, o salário geral, né, não real. Então, quanto maior a inflação, ele percebeu que existe o quê? Menor vai ser o desemprego, né? E aí que chamou isso daí de curva de Phillips. E eles vão entender. Então, a curva de Phillips simplesmente é uma combinação entre inflação e desemprego, né? E é uma análise que a gente faz sobre a ótica do curto prazo. No longo prazo, a gente vai ver que é um pouco diferente a história, né? Então, basicamente, é o quê? A ideia da curva de Phillips é essa daqui. Na verdade, eu coloquei uma reta aqui, né? Mas aqui é uma curva, né? Ela faz assim, né? Então, a ideia da curva de Phillips é que quanto maior a inflação, menor vai ser o desemprego. Por que qual que é essa lógica básica que eles colocam? Só a gente imaginar pela ótica do desemprego. Quanto menor o desemprego eu tenho, se eu reduzo o nível de desemprego, significa que tem mais pessoas empregadas. Mais pessoas empregadas, obviamente, no curto prazo, se você emprega muita gente ao mesmo tempo, fala curto prazo, né? 1 ano e pouco, emprega muita gente ao mesmo tempo, né? Dá um choque aí no desemprego, o que vai acontecer? Você vai dar muita renda para pessoas que até então não tinham renda. E aí essas pessoas passam a ter renda, elas vão consumindo rapidamente e gera um aumento nessa inflação dos produtos. Por isso que menor taxa de desemprego, maior. Portanto, essa curva de Phillips é um balizador das políticas monetárias do governo, porque como ele persegue, o Banco Central vai perseguir uma inflação, obviamente essa inflação está atrelada ao nível de desemprego. Então, se ele vai perseguir uma inflação de 6%, ele tem que estar ciente que no curto prazo ele está gerando um desemprego de 4%. Se ele vai perseguir uma inflação de 2%, ele está gerando um emprego de 7%, né? E geralmente, pela ótica, a gente busca sempre uma inflação baixa, então a gente está assumindo um pressuposto que a gente vai ter um nível de desemprego no curto prazo alto, né? Essa é a ótica, sim, sobre curto prazo. Diminuiu o desemprego, muita gente empregou e aí vai lá e consome mais, aumenta os preços. No curto prazo. No longo prazo, o que a gente está falando? Pô, se o preço subir agora, vai mexer no desemprego daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não sei, talvez não, talvez sim, vamos ver. Então, o que acontece? Só quando o Banco Central eleva o crescimento da moeda significa que, imagina que ele está fazendo estímulos monetários, baixando a taxa de juros lá e fazendo estímulos monetários. Ele vai baixando a taxa de juros, vai aumentando lá o balanço do Banco Central. Cada ano que passa, o balanço dele está aumentando, então ele está aumentando esses estímulos, né? Aí, vamos falar de 10 anos, 20, 30 anos. Então, o país tinha uma inflação baixinha e um determinado nível de desemprego. Aí o Banco Central começou a aumentar esse nível de oferta, né? E automaticamente, a gente viu lá na teoria quantitativa da moeda, que quanto mais moeda ele coloca, mais inflação ele tem. Então, gera um aumento inflacionário. Só que, poxa, 10 anos, 20 anos, 30 anos injetando ali, está aumentando a inflação aos poucos, né? E aquilo ali, no curto prazo, aumentou a inflação, gerou uma mudança no desemprego. Mas no longo prazo, né, o mercado se equilibra, né? Ele volta, aí gera o que a gente chama assim, passa de ter influência. Então, se você pega
períodos longos, você vai perceber que, né, uma janela de tempo de 10, 20, 30 anos, dá para perceber que você não vê na prática essa relação entre inflação e desemprego, né? Acaba sendo espuro. Então, o desemprego permanece sem alteração, a gente chama de taxa natural de desemprego. Que Friedman e Phelps, eles viram que não há esse trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. No curto prazo, sim, no longo prazo, não. Então, o crescimento da oferta de moeda determina a taxa de inflação, independente da taxa de inflação, a taxa de desemprego gravita em torno de uma taxa natural, que a gente chamou de taxa natural de desemprego. Né? E aí, o que acontece? Aí as teorias, de curto prazo, então, do Phillips fala que existe essa relação, Friedman percebeu que no longo prazo não, e aí? E aí? O que virou? Então, esse trade-off entre inflação e desemprego, né, só se sustenta no curto prazo. As evidências mostraram que no curto prazo, sim. No longo prazo, não. No longo prazo, não. E aí, perceberam, assim, Friedman e Phelps falaram assim, mas por que então que no longo prazo não tem essa relação e no curto prazo tem? E ele começou a colocar uma cereja no bolo, aí eles começaram a estudar e perceberam o seguinte, que eles introduziram um conceito aí de expectativa, né? Que a expectativa que é o ponto... Cadê o meu aqui, ó. Expectativa que é o ponto-chave ali da questão, né? Então, o que manda aqui é a expectativa. Falei, poxa, então é a expectativa. Dessa forma, o que a gente tem que analisar? Tem que analisar a inflação esperada, né? Então, o que manda ali é a inflação esperada. E aí falou, poxa, então não é só inflação e desemprego. É inflação atual, inflação esperada e nível de desemprego e nível de desemprego natural. Ou seja, ele colocou algumas variáveis a mais ali, porque ele pegou o nível de desemprego natural do longo prazo, né, o desemprego atual do curto prazo, inflação esperada no longo prazo, inflação atual do curto prazo. Juntou tudo e aí montou uma equação matemática da reta, né? Esse problema é a equação da reta, né? Y, A mais BX ali, um alfa é um intercepto. Né? Então, montou uma equação ali que descreve que a taxa de desemprego vai ser basicamente o desemprego natural que eu tenho, vezes aqui um intercepto, aí que varia, depende do país e do momento, e aqui ele fez um diferencial entre a inflação vigente, atual, e a esperada. Né? Ou seja, o que acontece? Se a inflação atual ela aumenta muito e a esperada ela é baixa, significa que os agentes estão imaginando que vai ter inflação pequena no longo prazo, mas no curto prazo ela está alta. Se ela está alta, automaticamente reduz aqui essa taxa de desemprego do curto prazo que fica abaixo dessa taxa natural. Então, ou seja, no curto prazo o Banco Central pode reduzir a taxa de desemprego, né, para baixo da natural, tornando essa inflação maior do que o esperado. Então, o que o Banco Central faz na prática? O Banco Central, hoje, eles usam uma política baseada na curva de Phillips, todos, né? O FED, o Banco Central Brasileiro, o Banco Central da Europa. A diferença é que o Banco Central, isso é importante falar, a diferença é que o Banco Central da Europa, o Banco Central americano, o Federal Reserve, eles, além de a meta deles, o que eles fazem? Eles perseguem uma inflação, eles têm a meta de inflação, eles têm e também perseguem o desemprego. Eles controlam, buscam uma inflação num determinado nível e buscam um nível de emprego, né? Que é basicamente isso que a gente falou da função. Agora, no Brasil, não. No Brasil, a função do Banco Central brasileiro é único exclusivamente perseguir uma inflação num determinado nível. Ele faz suas políticas monetárias, a gente viu nos outros lá, ele mexe na taxa de juros, compulsório e demais, para tentar manter um nível de inflação. Então, ele tem as metas de inflação, tá lá, 4,5%, aí joga para uma banda para cima, uma banda para baixo, 4%, 5,5% e 2,5%. Então, ele cria essas bandas para cima e para baixo e joga a meta. E aí ele tem que fazer com que a inflação fique ali dentro. Agora, o desemprego pouco importa, no caso do Brasil. Com a mudança de 2020, teve foi aprovado no Congresso, que o Banco Central, no Senado, está no Congresso, se não me engano, não sei como é que está o trâmite, que o Banco Central passa a ter autonomia. E aí, dentro dessa autonomia, eles incluíram uma função a mais do Banco Central, que é buscar manter um nível de emprego para a economia. E agora ele vai ter como função também, né, achar uma inflação que condiz com o ponto da curva de Phillips de desemprego. Não, né, pouco importa com o desemprego. Agora, se a gente observar aqui o lado contrário, né, é o inverso, olha só. Se a gente chegar e falar assim, poxa, isso ali a gente estava falando uma inflação atual
alta e uma expectativa baixa. E se for o inverso, uma expectativa da inflação alta, né? Imagina que uma pessoa está imaginando que a inflação vai subir muito, mas espera-se uma inflação alta. Atualmente, a inflação está baixa. O que acontece? Gera um aumento aqui no nível de desemprego maior do que essa taxa natural. Por quê? Esse número baixo, número positivo, isso daqui fica grande, que como ele está negativo, ele inverte, fica positivo, ele gera um aumento grande no desemprego total. Então, a taxa de desemprego começa a ser maior do que a taxa natural do desemprego, né? Então, ou seja, o Banco Central, o que ele faz no caso do Brasil também, ele consulta essas inflações esperadas do mercado e baliza suas decisões. E aí ele faz isso toda sexta-feira, ele pega as informações, entra em contato com os bancos preenchem um formulário e manda, ele fecha um relatório, chama Focus, o relatório FOI, e ele publica na segunda-feira. Então ele vai lá, você olha lá, o relatório Focus do Banco Central, nada mais é do que um relatório que ele mostra as expectativas de inflação do mercado financeiro, dos agentes, em relação aos indicadores econômicos, né? Então, as expectativas do mercado financeiro em relação à inflação, PIB e demais, né? E aí, toda segunda ele publica e ele analisa aquilo para saber como é que está essa diferença entre o que está acontecendo, inflação real e inflação esperada, né? Portanto, se a gente analisar aqui, eu tenho a taxa de inflação e eu tenho o desemprego, eu tenho a taxa natural. Eu tenho um determinado ponto, uma política, imagino que o governo resolva fazer uma política expansionista, né? O que é política expansionista? É injetar dinheiro na economia para deslocar a curva da demanda agregada para a direita. Então, a política expansionista move a economia no longo prazo, ao longo da curva de Phillips, no curto prazo, né? Ao longo da curva, então, automaticamente, ele vai expandir a economia, vai diminuir a taxa de desemprego. Então, automaticamente vai sair do ponto A para o ponto B na taxa de desemprego. Vai reduzir o desemprego do país, porque você está injetando grana ali para aumentar a atividade econômica. Automaticamente injetar grana ali para aumentar a atividade econômica, você gera um aumento de inflação, né? Então, a inflação sobe, você reduz o desemprego. E aí, mais assim, e no longo prazo? No longo prazo, aí começa a cruzar as expectativas de inflação do longo prazo com as atuais. O que acontece? Aí é uma injeção de curto prazo. No longo prazo, vai voltar ao que era antes, né? Vai voltar as expectativas, vão se casar as expectativas de inflação com as verdadeiras, o mercado vai entender que foi só uma política pontual, depois volta ao que era antes, né? Então, no longo prazo, a inflação esperada aumenta, e a curva de Phillips se desloca no curto prazo para a direita. Por quê? Porque há essa expectativa maior aí, né? Então, a curva de Phillips no curto prazo com a baixa inflação esperada, né? E aí quando o pessoal entende que esses estímulos monetários aí vai elevar no longo prazo a inflação do país, a inflação vai se perpetuar e automaticamente, então, o mercado se ajusta a essa inflação esperada para uma inflação mais alta, gera esse deslocamento da curva do Phillips, né? Que aí gera o ponto C, que encontra ali a taxa natural de desemprego, que até então era esperada, né? Então, basicamente assim, a gente tem que tomar cuidado que no curto prazo, beleza, reduziu o desemprego, aumentou a inflação. No longo prazo, volta aquilo do Phillips, né? O mercado se ajusta, percebe que aquela inflação vai se perpetuar, vai se manter, ajusta a inflação esperada e aí o desemprego volta para aquele nível de preço e aí eu volto a ter uma nova curva de Phillips deslocando ela para a direita e atinge a taxa natural de desemprego no longo prazo, né? Bom, e aí, o que esses custos de reduzir essa inflação? Que o Banco Central, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, então, metas para reduzir essa inflação, né? E aí, no curto prazo, geralmente, desemprego. É isso que ele vai fazer. Então, para reduzir, o Banco Central vai precisar desacelerar a taxa de crescimento da moeda. Porque se ele injetar dinheiro, gera inflação, a melhor atividade econômica. Como é que ele faz um processo inverso? A inflação está alta, quero baixar ela, ele reduz, né? Ele pisa no freio e baixa a taxa sobe a taxa de juros, recolhe o dinheiro da economia. Então, quando ele sobe a taxa de juros, ou reduz automaticamente, se subir a taxa de juros, ele reduz a oferta de moeda. Por quê? Porque ele sobe a taxa de juros, o pessoal dá a moeda para o Banco Central, né? Ele recolhe essa injeção de dinheiro que estava na economia. Subiu a taxa de juros, o pessoal dá o dinheiro para o Banco Central, porque é melhor deixar com o Banco Central do que construir uma casa e pôr para vender.
E aí ele recolhe esse dinheiro na economia, o pessoal fica sem dinheiro, o nível de consumo diminui a inflação, o pessoal consome menos. Só que aí retrai a economia. Então, no curto prazo, gera o que acontece? Cai a produção porque o pessoal vai jogar o dinheiro no Banco Central, aumenta o nível de desemprego. Agora, no longo prazo, o nível de desemprego ele encontra o nível de desemprego natural, né? Porque a gente está falando de 10, 20, 30 anos depois, aquela política ali não vai ter tanto efeito no longo prazo. E aí o que acontece? Reduzir a inflação. Então, essas políticas que visam reduzir a inflação pressupõem que você vai ter mais desemprego e menor atividade econômica. Esse é um pressuposto. Então, no curto prazo. Então, toda vez que o Banco Central tenta reduzir a inflação, ele gera um desaquecimento econômico, né, e um aumento do desemprego. Automaticamente, os economistas calculam o que a gente chama de taxa de sacrifício. Ou seja, para cada um ponto, é uma derivada, né? Para cada um ponto que eu conseguir reduzir da inflação, quantos pontos eu vou sacrificar do meu PIB? Se eu tenho uma expectativa de 5 ali, significa que um ponto de inflação a menos, a inflação está 3, foi para 2, significa que é 5 pontos percentuais de redução do PIB, né? Da produção total. Agora, a teoria pressupõe que as expectativas são racionais, ou seja, a previsão de todo mundo é perfeita, eles levam em consideração todas as informações disponíveis, né? E essa taxa de sacrifício, às vezes, nem chega a ser tão grande igual a gente imagina, pode ser que ela seja melhor. Então, se o governo se comprometer com uma política de inflação baixa, você deixar as regras muito claras, imagina que o governo fala assim, poxa, minha regra é tal, publica sempre transparência, fala para o mercado que vou mexer na taxa de juros, que eu estou buscando mexer naquela inflação. Aí o moral da história, o mercado ele vai entender esse recado e ele já precifica, ele já entende, ele já se comporta de acordo com as ações do governo. E aí essa taxa de sacrifício é menor, porque não pega despercebido, né? Ele já sabe que o governo vai atuar, então ele já sabe que de 45 em 45 dias o Copom se reúne, vai mexer na taxa, já existe uma expectativa. A inflação já imagino o que vai acontecer, então eu já sei que se eu posso pegar meu dinheiro e investir no governo daqui a 45 dias ou segurar e investir numa casa. Então já começa a se tornar as expectativas mais racionais, a sociedade já começa a entender melhor esses conceitos, né? E aí o custo dessa política é menor. Então, a inflação baixa, as pessoas seriam mais racionais o bastante para reduzir suas expectativas de inflação imediata, né? Então, a curva de Fibonacci de curto prazo aqui, se deslocaria para baixo e a economia atingiria uma inflação baixa rapidamente, né? Sem custos temporários de alto desemprego e tal. Por quê? Porque no curto prazo tem um custo, mas no longo prazo a gente viu que que acaba se equilibrando, né? Ou seja, então a curva de Phillips tem essas características. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre macroeconomia. É um tema bem interessante, mas é um tema complexo, cheio de detalhes, né? Eu só dei um briefing aí, só para a gente, é um introdutório, né? Só para a gente entender um pouco mais. Mas tem toda uma matemática por trás disso. Então, até o próximo vídeo, que seria o último. Abraço.